Então, vou iniciar. Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Izar, sou cardiologista da Unifesp e vou apresentar um caso clínico nesse primeiro webinar da Rede Hipertri Brasil. O tema que será discutido é Descomplicando a hipertrigliceridemia, uma discussão de casos clínicos de vida real. Nós vamos ter como debatedores três pessoas, três profissionais altamente gabaritados, que são a doutora Ana Maria Pita Lotenberg, que é nutricionista da Faculdade de Medicina da USP, do HC, do laboratório, e também da Faculdade Albert Einstein. O doutor Josivan Lima, que é endocrinologista da UFRN, e a doutora Ana Paula Marti Chakra, que é cardiologista do INCOR. Nós vamos dar início à apresentação do caso, nós faremos algumas intervenções durante a apresentação para que os debatedores possam participar e, ao final, nós abriremos para perguntas pelo chat para o público. Sejam muito bem-vindos. Eu vou agora compartilhar a minha tela para que vocês possam assistir ao caso clínico. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, então nós vamos começar. Então, aqui nós temos os debatedores, né? Doutora Ana Paula, doutora Ana Maria e doutor Josivan. Então, hoje eu vou apresentar o caso de um paciente de 42 anos, masculino, natural de Alagoas e procedente de São Paulo, e ele é assistente educacional. Ele foi encaminhado do ambulatório do miocárdio para o ambulatório de lípides, e lá ele investigava a etiologia de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Referia dispneia aos esforços moderados, negando dor torácica, vertigens ou síncopes, negava edema de membros inferiores, dispneia paroxística noturna ou ortopneia. E em junho de 2020, ele deu entrada no pronto-socorro com dor abdominal intensa, náuseas e vômitos. Na internação foi feito um diagnóstico de pancreatite aguda necrotizante. E em março de 2021, ele foi admitido no Hospital São Paulo com creatinina de 11 miligramas por decilitro, potássio de 8,1, aumento de transaminases, TGO de 436, TGP de 265, e foi encaminhado à sala de emergência por uma hipercalemia grave, refratária, no contexto dessa disfunção renal, e avaliado pela nefrologia que indicou hemodiálise. Ele tinha de interrogatório complementar epigastralgia, náuseas e vômitos há um mês, tremores, mal-estar, tonturas, com piora há uma semana. Ele evoluiu com dificuldade para realizar as atividades laborais habituais. E, além disso, ele referia que 4 dias antes da internação, apresentou anorexia, pouca ingestão hídrica, diminuição da diurese e urina mais concentrada. Negava febre, dor torácica e tosse. Nos últimos meses, vinha se queixando de dispneia aos mínimos esforços, inclusive para tomar banho, para pequenas caminhadas, mas não tinha dispneia paroxística noturna, nem ortopneia. Ele negava tabagismo, negava etilismo no momento, tinha uma hipertensão diagnosticada em 2020, mais ou menos a época do início do quadro, um diabetes insulino dependente também diagnosticado nessa mesma época, negava infarto ou AVC prévio, foi internado em 2020 por pancreatite aguda e insuficiência renal aguda, quer dizer, aparentemente, antes de 2020 ele não tinha nenhuma queixa, nenhum sintoma, nenhuma comorbidade, pelo menos que ele soubesse. E as creatininas dele foram evoluindo. A partir de 3,18, chegou até 9,07 em março de 2021. Ele chegou naquele primeiro momento próximo a 11 miligramas por decilitro. Teve uma outra internação em 2021 por insuficiência renal aguda, onde necessitou hemodiálise, e a última internação em 2021 por diabetes descompensado. O pai faleceu aos 58 anos por insuficiência cardíaca e Covid,
A mãe era aparentemente saudável, tinha um irmão com defeitos de dactilia e pais com casamento consanguíneo, eram primos. Doutor Josivan, quer fazer algum comentário? Boa noite a todos, obrigado pelo convite para participar. Eu teria, nesse momento, uma pergunta em relação ao slide anterior, a questão do diabetes. É bem interessante a gente ter o entendimento de como apareceu esse diabetes, né? Porque, assim, ele vinha já com a glicose, que foi gradualmente aumentando, ou ele já apareceu com 200, 300 de glicose, e ele estava usando insulina, né? Já, e quanto tempo desde do diagnóstico do diabetes até o início da insulina? Já pensando, porque assim, como tem o caso da questão da pancreatite aguda aí, e dentre os diagnósticos, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Pensando já em Sim, distrofia. uma causa secundária ou uma lipodistrofia. E na lipodistrofia, o que é bem usual que a gente vê é o tempo para iniciar a insulina. Quer dizer, num diabético tipo 2 geralmente a gente espera aí 9, 10 anos para ter a necessidade de usar insulina, né? E um paciente lipodistrófico, esse tempo é muito mais encurtado, né? Às vezes o paciente com 2 anos do diagnóstico, ele já está precisando de insulina, exatamente por causa da resistência insulínica, que é bem mais significativa, né? Então, não sei se você tem esse dado de como foi o início do diabetes, né? E quanto Eu não tempo. tenho o dado exato, mas foi sim, no início do quadro, ele já necessitou insulina. E acho que eu vou mostrar mais para frente, os valores de glicada eram bastante elevados, né, para um paciente jovem que não tinha qualquer manifestação anteriormente, né? Certo. E mais uma pergunta que eu teria é em relação a se ele tem, já que 10% dos casos de pancreatite, os aumentos são decorrentes de hipertrigliceridemia, né? Se ele tinha um histórico prévio de valores elevados de triglicerídeo. Ele desconhecia, nunca tinha feito exames assim periodicamente. Esse é o fenótipo do paciente, né? Ele tem aqui o plasma que foi colhido no nosso ambulatório, deixado overnight, com esse aspecto cremoso, né? Não formaram duas camadas, uma camada única. Ele tinha xantomas eruptivos em todo o tronco, dorso, abdômen, nas nádegas, e também na raiz das coxas, bilateralmente. Também tem esse aspecto da panturrilha desenvolvida para um indivíduo sedentário, e ele me parece assim, troncudinho, né, com a impressão de membros mais curtos, o abdômen protruso. Ele lembra uma lipodistrofia, sim. O que Josivan acha? Assim, por essas fotos. Uhum, uhum. É um padrão, né, de distribuição gordurosa central, né, aparentemente um abdômen é, protruso agora, realmente, para a lipodistrofia, a gente vai falar exatamente em lipodistrofia parcial, né, porque ele tem essa Sim, distribuição, sim, parcial, desculpe. descartaria aí de já Generalizada, com certeza. uma lipodistrofia generalizada. A panturrilha parece bem mais musculosa, com pouca gordura, né? Então, nessa situação, a gente geralmente vê prega de Sim. coxa, prega de Coxa, sim. e prega subescapular, exatamente para ver se o índice de Cobb, que porque das lipodistrofias parciais, né, o tipo 1, que é a Coberlin, termina sendo a mais frequente, né? E nessa situação, se você divide a prega subescapular pela prega da panturrilha, esse valor vai dar mais que 3,47, que é exatamente o chamado índice de Cobb, né? Então, para ele aí, aparentemente, pelo menos aparentemente na panturrilha tem bem pouca gordura, né? Então, talvez, e considerando a frequência, talvez uma lipodistrofia parcial tipo 1 fosse uma hipótese, né? Os xantomas eruptivos aí está bem evidente, né? Sugerindo realmente a hipertrigliceridemia, que no soro também está evidente. Interessante, Josivan, é que esse paciente, ele atribuía esses sintomas à acne. Falava que desde a adolescência ele tinha, quer dizer, isso é um indício de que essa hipertrigliceridemia já existia, né? Isso, depois conversando, falou, doutora,
essas espinhas, não, eu tenho desde a adolescência. Meus irmãos têm e um filho meu também tem. Então, tem mais essa história que eu vou mostrar mais para frente, né? Aqui um... Tá bom, era o que eu ia Pois perguntar, não. a cantose, né? Então, Ele parece ter acantose nigricans, né, aqui no pescoço. A iluminação não ficou muito boa, mas ele tem sim acantose nigricans, um outro sinal, né, de resistência insulínica que aparece nesses pacientes, né, com lipodistrofia principalmente, né? A gente não vê tanto na hipertri que não esteja relacionada à lipodistrofia, não é verdade? sim, 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 A não ser que tenha um diabetes associado. sim. Ok. E aí, os dados adicionais de exame físico, ele tinha 107 quilos, um índice de massa de 37 quilos por metro ao quadrado, uma circunferência da cintura de 114 centímetros, de quadril 109 centímetros, tinha acantose nigricans, os xantomas eruptivos, ausculta cardíaca com nada assim que pudesse chamar atenção, não tinha terceira bulha também, 100 por 70 era a pressão arterial, pulso de 76, o abdômen era globoso, o fígado era palpável no rebordo costal direito, mas não era, assim, não parecia aumentar. Não havia edemas de membros inferiores e, assim, aparentemente diminuição das dobras cutâneas de coxa, né? A gente tinha um adipômetro de plástico que não é muito adequado para essas medidas, e a nutricionista até mediu as pregas, mas ela não me passou antes da apresentação. Peço desculpas por isso. Ana Paula, o paciente veio com esse eletrocardiograma. Você observa alguma alteração que chame a atenção? Um eletrocardiograma de 12 derivações, com um D2 longo embaixo? Oi, então. Não, assim, não chama muito a atenção. Primeiro, ele tem, apesar dele ter, ele já tinha essa história de insuficiência cardíaca, né? Ele Esse tem eletro é história mais recente, não é da... daquela interação, mas pelo que eu entendi do caso, assim, ele teve uma hipertrigliceridemia importante, parece que foi tudo meio um pouco agudo, né? Essa Sim, pancreatite necrohemorrágica que abriu o quadro clínico da... Ele soube da hipertrigliceridemia, provavelmente pela pancreatite que ele havia tido, que apareceram essas comorbidades. E ele sim, evoluiu com essa insuficiência cardíaca, ele não está taquicárdico, ele tem uma frequência, até no exame clínico, ele não tem nenhum sinal assim que chame a atenção de insuficiência cardíaca, ele tem um fígado no rebordo costal, ele pode ter uma síndrome metabólica, ele tem um pouquinho de esteatose, ou a própria hipertrigliceridemia, se ele tiver uma, falando a favor que ele tem uma quilomicronemia multigênica, também seria um diagnóstico que deve ser pensado nesse caso, que também não deixa de ser uma lipodistrofia, entre aspas, né? Já que você também não tem quase depósito do subcutâneo em membros, você tem mais essa adiposidade intraabdominal, ele pode ter uma hepatomegalia, mas isso é decorrente desse quadro de base metabólico, desse quadro dislipidêmico, mas não chama atenção. E ele também tinha um histórico, talvez, de hipertensão, né? Ele é aquele paciente metabólico, hipertenso, com essa hipertrigliceridemia, e esse quadro agudo que levou à instalação de outras comorbidades. aparentemente só a hipertensão arterial precedeu um pouco a eclosão de todo esse quadro, né? Ele teve a pancreatite, fez uma insuficiência renal, depois simultaneamente descobriu o diabetes, Insuficiência e cardíaca. a insuficiência cardíaca, foi tudo muito próximo. Vou prosseguir, então. E aí, hipóteses diagnósticas, acho que a gente comentou algumas, né? Pancreatite aguda seria hipertrigliceridêmica, ele não tinha história de alcoolismo, por litíase biliar, nós não temos essa informação, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, qual seria a etiologia? A insuficiência renal aguda estaria relacionada a esse quadro de pancreatite muito grave, com choque, hipovolêmico. O diabetes insulino dependente, ele seria secundário, ele estaria relacionado
a lipodistrofia, ou ele seria secundário a uma pancreatite importante? Doutor Josivan? Eu só estava lembrando aqui que eu acho que você colocou que o pai dele também tinha insuficiência cardíaca, né? E O pai aí, faleceu de insuficiência cardíaca, mas assim, não temos mais informações. Foi concomitante à Covid, aham, sim. foi um pouco antes, então não temos mais Talvez informações. a gente atraria também aí uma hemocromatose genética, né? Talvez para como diagnóstico diferencial também, porque eu estou ainda pensando aqui na causa da insuficiência cardíaca dele, né? Sim, Foi foi durante a insuficiência renal aguda e depois melhorou? Não, aparentemente ele já vinha com a insuficiência cardíaca antes de fazer a agudização do quadro, né? o diagnóstico foi feito, acho que quase que simultaneamente, né? Mas tanto a insuficiência renal dá essa fraqueza, esse cansaço, como a insuficiência cardíaca, né? Fica difícil saber, assim, sem um dado mais preciso, né? Um dado de ecocardiograma, ou de NT-proBNP, enfim, de Pergunta outros se biomarcadores. tinha disponível o NT-proBNP, mas não tinha também, né? Na verdade, o paciente chegou para a gente mais tardiamente, né? Já numa fase ambulatorial, compensado da insuficiência cardíaca, quando eles perceberam que tinha hipertensão, claro, perceberam antes, mas não acharam que fosse provavelmente o problema mais crítico naquele momento, né? Que é o que acontece com a dislipidemia, né? Ela fica como uma coisa não tão relevante frente aos outros diagnósticos, né? A outra coisa E é em relação ao irmão, né? Que ele tem um irmão que teve uma morte súbita e aos sim, 6 anos que também ficou meio nebuloso assim em relação à causa, né? E a gente pensar no HF também não vai ter, porque xantoma eruptivo não é de colesterol, né? E mesmo que é, fosse uma causa, um homozigótico, que é mais raro ainda, né? Então, mas sugere uma doença genética, né? Que tem várias pessoas, pelo menos com alguns sintomas ou com alguns sinais semelhantes. sim, sim. E a consanguinidade dos pais, né? Isso é muito importante. Eles são Isso, é. provavelmente essa, assim, essa causa da insuficiência cardíaca, ele parece que foi em 2020, parece que foi algo agudo, porque esse paciente não teria o porquê de fazer um ventrículo dilatado nessa idade, ele não tem nenhum histórico de algum fator de risco prolongado que determinasse uma doença aterosclerótica. Então, isso aí a gente teria que descartar, porque ele é jovem. Seria um homozigótico. Para você ter um infarto que evolui para um C, você tem que ter um colesterol muito alto desde que você tem que ter algum fator desde que nasceu. Então, por isso que eu falei, essa pancreatite, acho que foi essa pancreatite necrohemorrágica que ele teve previamente, para mim foi o grande desencadeador disso. E se na literatura existe a pancreatite aguda, você pode ter uma disfunção aguda do ventrículo, ou nos casos crônicos é mais raro. Na pancreatite aguda crônica, você pode sim, se você já tem uma aterosclerose, uma doença subclínica, você pode romper com uma placa sim, mas aí não parece. O que ele evoluiu depois com o quadro até de miocardite, mas você pode ter uma alteração inflamatória que acometa o miocárdio, principalmente no paciente que tem uma consanguinidade, ele pode ter aí ele pode ter alguma alteração genética que favoreça isso, né? Que favoreça esse quadro de miocardiopatia dilatada, que ele pode ser uma causa genética, ele já pode ter uma predisposição genética e esse fator inflamatório que desencadeou o quadro. E depois ele evoluiu com uma miocardiopatia dilatada consolidada, né? A É. dactilia que tinha, era mão ou pé? Parece que era a mão. Ele Na falou mão. que tinha irmão que tinha menos dedos e irmão que tinha mais dedos, né? Eu nem quis colocar lá, porque como eu não vi, né, eu só coloquei que Aham. porque eu É, não vi. Os irmãos, inclusive, a gente convocou, mas ele falou: meus irmãos não vão vir, eles não querem investigar. Daí eu conversei bastante, e ele ainda ficou, ele apareceu a última vez, semana passada, e a gente conversou bastante para tentar trazer os irmãos, né? E a mãe, porque a mãe só colheu o teste genético, eu vou mostrar mais para frente.
Esses eram os dados laboratoriais desse paciente, né, os que eu consegui no prontuário, que já são posteriores ao início do quadro. Tá? Então, ele tinha, em 2022, um colesterol total que não chamava atenção, triglicérides de 1925. No mesmo ano, um mês após, tinha um perfil lipídico mais completo, um colesterol total de 162, HDL 14, triglicérides de 1625. E um LDL aqui eu acredito que tenha sido dosagem direta ou calculado pela fórmula de Martin. Esse outro aqui provavelmente foi calculado tradicionalmente, né, pelo Friedewald, que tem um colesterol total de 153, um HDL de 12 e um LDL de menos 37, que obviamente não existe. Isso é um uso inadequado da fórmula. Quando os triglicéridos estão muito elevados, você pode ter valores negativos. E aí, eu acho que para alunos, residentes, é importante essa informação, né, que você não deve confiar em valores de LDL quando os triglicéridos estão muito elevados e se utiliza a fórmula. Porque eu também tive aluno que me perguntou, doutor, eu nunca vi um LDL negativo, o que é isso? A gente foi explicar. Mas o que ele relata é que o maior valor de triglicérides, provavelmente na época da pancreatite, foi acima de 10 mil miligramas por decilitro. Eu não consegui o valor exato, eu só vi relatado em história médica. Assim como ele contou para mim, ele deve ter contado para o outro colega que o atendeu antes de mim, né? Demais exames, tinha uma albuminúria menor que 3 miligramas por grama de creatinina, isso em 2023, quer dizer, provavelmente aquela doença renal, não, ela reverteu, né? Não chegou a ter uma lesão renal tão crítica assim. Sódio e potássio aqui estavam normais, uma glicemia de jejum de 216, com uma glicada de 12,5, quer dizer, era um diabetes assim, com um comprometimento importante. Josivan, quer comentar? Sim, eu acho que assim, em relação à trigliceridemia, principalmente nesse momento que a gente está pensando em SQF ou lipodistrofia, né? O que eu valorizo muito é realmente o valor do maior valor de triglicerídeo, mas principalmente o menor valor de triglicerídeo, porque usualmente assim, no SQF por LPL, né, por mutação na lipase lipoproteica, usualmente o triglicerídeo não vai baixar de 1.000, né, na maioria das vezes. Então, acho que a pergunta Exato. aí seria qual foi o Sim. valor mais baixo que teve. Aí chega o paciente e fala, não, às vezes eu faço e dá 150, então praticamente a gente já Não, aí não é. SQF, né? Então, você teria esse dado de valores baixos, né? Qual o valor mais baixo que teve? Então, é tudo acima de 1.000 desse paciente, né? Abaixo de 1.000. Daqueles que acima, nós não temos nenhum valor abaixo de 1.000, assim, desde quando ele está sendo acompanhado, né? Outros dados relevantes aqui, a gente tem TGO, TGP, assim, um pouco tocados, mas não estão mais naqueles valores de 400, 300, CPK 276, o TSH, para afastar uma causa secundária, a creatinina normalizou com uma taxa de filtração de 79 ml por minuto, quer dizer, ele não persistiu com aquele quadro renal, ele reverteu, provavelmente foi relacionado à própria, quer dizer, é provável, embora vocês vão ver nos exames subsidiários que tem algum sinal de comprometimento, sim, renal. Eu acho que a pancreatite aguda aí terminou levando, principalmente a pancreatite aguda necrotizante, né, que é um pouco mais séria, mais severa, levou a um quadro renal, né, com a insuficiência renal também, com uma falência de alguns órgãos, né, e a insuficiência cardíaca Sim, naquele momento. Então, sabe se realmente a insuficiência cardíaca tem uma outra causa, mas se durante a pancreatite, eu acho que poderia justificar também. E a melhora da função renal aí posteriormente, né? Então isso corrobora com essa hipótese de que a pancreatite levou à falência aguda do rim, né? O que é interessante nesse caso também é a proporção da TGO para TGP, porque como ele tem aquela distribuição gordurosa central, né? Eu, na verdade, esperava uma TGP mais elevada, né? Eu sim, sempre raciocínio faço um raciocínio em relação às transaminases, não somente
nos valores absolutos, se elas estão elevadas ou não, mas também na proporção de uma para outra, né? Se eu tenho TGO mais alto que TGP, eu já começo a pensar mais em álcool. Se eu tenho TGP mais alto que TGO, eu já penso em esteatohepatite, né? Se eu tenho as duas elevadas igualmente, eu já começo a pensar em medicação, em vírus, né? Então, aí essa TGP é um pouco mais baixa, ambos elevados, né? Mas um pouquinho mais baixo, realmente, para mim, foi surpresa. Com aquela distribuição gordurosa central, eu esperava uma TGP mais elevada. E plaquetas, provavelmente, que é outro dado que a gente vai olhar para ver fígado, né? Provavelmente estava normal também, né? Estavam normais, eu acho que eu não coloquei o hemograma aqui. Bom, Uhum. a medicação que ele veio em uso, né, era enalapril 10 miligramas 2 vezes ao dia, carvedilol 50 2 vezes ao dia. No miocárdio, eles dão doses bem altas, espironolactona 25, furosemida 40 3 vezes ao dia. A gente vê que ele está compensado da IC, mas ele está bem medicado. Ele só não está com dapagliflozina aqui, porque é jovem e, na ocasião, não estava disponível, né, no alto custo pelo SUS, para pacientes mais jovens, né, porque ele teria os demais critérios, né. O Glifage XR 500, 2 comprimidos no café e 2 no jantar, gliclazida 60, 2 vezes ao dia, atorvastatina 40, ele veio também recebendo fenofibrato 200 e ezetimiba 10. Eu não tenho valores de ácido úrico, mas ele veio usando alopurinol 100 miligramas por dia, provavelmente, talvez desde a época da insuficiência renal, não sei dizer. A insulina NPH, ele estava com 36 unidades pela manhã, 18 à noite, e a regular ele usava 6 unidades no café e 4 no jantar. O total, a dose dele total era de 64 unidades internacionais por dia. Ele pesa mais de 100 quilos. O que você acha, Josivan? É uma dose que você considera alta ou nem tanto? É isso que aí a gente já vai totalmente agora para SQF, né? Para hiperquilomicronemia, porque realmente, tudo bem que a hemoglobina glicada ainda estava bastante Tá elevada, alta, é. ele não precisa só dessa dose de insulina, mas a gente sempre considera aí, pelo menos para a lipodistrofia, em torno de 2 unidades por quilo. Certo. Então, esse paciente ele está com menos de 1 unidade por quilo, por mais que a gente Sim. ainda fosse otimizar a dose da insulina para controlar o diabetes, provavelmente não chegaria em 2 unidades por quilo. Então, considerando valores de triglicerídeo nunca inferiores a 1.000 e essa proporção da insulina aí, em uma dose não tão elevada, eu já deixaria a lipodistrofia menos provável e deixaria a hiperquilomicronemia mais provável. Perfeito, concordo. Aqui o ecocardiograma, não sei se você consegue ler, Aninha. Ele tem um átrio esquerdo com dimensão aumentada em grau leve, o ventrículo esquerdo dilatado em grau leve, demais cavidades com dimensões normais, tem uma espessura miocárdica normal, mais comprometimento da função sistólica do VE em grau leve a moderado. Isso é de março de 2021, quer dizer, lá para trás, né? O VE com alteração contrátil por hipocinesia difusa, quer dizer, também não sugere uma doença coronariana quando você tem uma hipocinesia difusa, né? Um comprometimento mais global. E o desempenho contrátil do VE foi com fração de ejeção estimada em 0,4 pelo método de Simpson, que é o que a gente deve utilizar nesses casos. Também foi observado disfunção diastólica. Perdão, eles colocaram indeterminada. Eles não conseguiram aferir provavelmente todos os parâmetros. Não sei se sobre Elinha, né? Não foi possível de avaliar. E a gente sabe também que não tivemos dados de NT-proBNP, né? Contratilidade direita conservada, válvulas atrioventriculares com morfologia normal, refluxo mitral leve, fluxo tricúspide normal, não foi possível aferir a pressão pulmonar. Os outros dados não chamam tanta atenção, né? Ele tem um pericárdio sem alterações, arco aórtico sem particularidades, volume indexado do átrio esquerdo de 37 ml por metro ao quadrado,
e a veia cava inferior com diâmetro normal e variabilidade inspiratória preservada. Alguma consideração, Ana? Então, ele parece ter um acometimento difuso, fala contra a doença coronária, e não é por de longa data, porque ele tem o átrio esquerdo ainda discretamente alterado, ele não tem nenhuma válvula, nenhuma valvopatia que justifique isso, então parece uma miocardiopatia dilatada, a esclarecer, né? E a causa, eu acredito que tenha sido naquele episódio passado da pancreatite necrohemorrágica, todas esse fato inflamatório, né? Isso que aconteceu com ele naquela internação, que afetou o rim, o coração, provavelmente, você vê, depois ele evoluiu até com uma melhora renal, mas o coração, o coração dele ficou prejudicado. Eu também não sei se isso aí também poderia ter sido um curso paralelo, né? De repente ele evoluiu com alguma miocardite, ou ele tem alguma predisposição genética a ter uma miocardiopatia dilatada mediante alguma agressão do ambiente. Será que o quadro tóxico da pancreatite, inflamatório, né, porque é uma doença inflamatória e grave, de grandes proporções, associada a uma insuficiência renal, poderia levar a uma miocardiopatia assim, tóxica, inflamatória, que não fosse por vírus ou por algum Existe outro... eu vi uma revisão de pancreatite crônica ou aguda causando disfunção miocárdica, e é muito raro, e tem um caso de um paciente que ele já tinha aquela doença de Takotsubo, sabe, aquele miocárdio não compactado, Takotsubo. Não, Takotsubo. miocárdio não Miocárdio não compactado? compactado, ele já tinha uma genética da troponina por miocárdio não compactado, e na presença desse choque toxêmico de citocinas, ele evoluiu com dilatação ventricular. Mas tem um aspecto típico, né, do Takotsubo, né, ao Mas ecocardiograma, que aqui não, pelo menos não foi relatado. Mas ele tem um fenótipo de uma doença assim genética, né? Porque ele tem uma Sim, consanguinidade, então a gente não sabe. Mas o que eu falo é que o que é interessante é saber desse diagnóstico, e quanto mais cedo tratar essas miocardites, essa miocardiopatia, mais a chance dele reverter o processo. certo. Eu acho que a hipertrigliceridemia por si só não seria deletéria, assim, a ponto de levar a um quadro tão grave para o miocárdio, ela sozinha, né? Isso porque, assim, os nossos pacientes com hiperquilomicronemia, né, convivem com 2.000, 3.000, 4.000 por muito tempo e não evolui. Porém, aí eu concordo, doutora Ana, em relação à hipertrigliceridemia em um paciente com outro fator que termina a hipertrigliceridemia sendo o gatilho ali desencadeante, causando inflamação, causando e piorando o quadro, né? Então, realmente eu concordo com isso aí. E aí, já puxando aqui, eu sou na minoria aqui como endocrinologista e deve ter clínicos também assistindo, eu queria que vocês nos dessem alguma sugestão, o que é que o endócrino, o que é que o clínico deve atentar mais quando pegar o ecocardiograma. Eu, na minha prática, eu vejo logo fração da ejeção, eu vejo o átrio esquerdo, então esses dois eu já bato o olho direto, né? Mas, vamos dizer, ecocardiograma para o não cardiologista, o que é que a gente deve ver? Acho que as dimensões do coração como um todo, né? A função contrátil, se existe algum refluxo valvar, pressão arterial pulmonar, o E sobre E', que é um indicador de disfunção diastólica, né? Então, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que não é o caso aqui, né? Porque ele tem 0,4. Mas, enfim, calcificações valvares, enfim, a, a parte anatômica e funcional do coração, né? Em geral, os laudos vêm com uma conclusão que atende não só a especialistas como a não especialistas, né? Em geral, no laudo existe uma sugestão, afastar tal condição clínica ou
exame compatível com uma determinada condição, né? Aqui, nesse caso, eles não colocaram uma conclusão definitiva, né? Mas ficou mais para uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e provavelmente de curta duração, para não ter, como a Ana falou, né, um aumento importante do átrio esquerdo, um aumento importante do ventrículo esquerdo. Não era essa condição que a gente viu no ecocardiograma. Provavelmente a insuficiência cardíaca também é recente e aconteceu tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Aí vamos para a parte... Só queria Oi? chamar a atenção só de um detalhe, Cris, que o Josivan Claro. falou. A hipertrigliceridemia ela pode piorar por conta da hiperviscosidade e da disfunção endotelial. Sim, Ela pode piorar algo que não seria tão ruim. Se ele não tivesse essa hipertrite, tivesse uma pancreatite por outra causa, talvez ele recuperasse mais fácil esse ventrículo, na vigência aí de uma predisposição genética, tá? sim, para quem está nos assistindo, lembrar que aquele plasma leitoso, cremoso que a gente mostrou, está circulando em todo o organismo, em todos os vasos sanguíneos, nos capilares, microcirculação. Então, sem dúvida, isso causa uma isquemia relativa, né? E inflamação, sem dúvida, em todos os tecidos, né? Então, aqui nesse paciente, não temos uma prova cabal de que a doença miocárdica esteja relacionada à hipertrigliceridemia, mas dentro desse contexto, é uma possibilidade que a gente não consegue hoje afastar, né? Bom, vamos para os exames de imagem, agora mais voltados para a pancreatite, para o abdômen. Então, ele apresentava em 2020, que acho que aqui foi o início do quadro, um pâncreas de dimensões normais, com contrastação heterogênea na região do corpo e cauda, áreas de hiporrealce parenquimatoso nestes segmentos, menos de 30%, e inferindo-se uma pancreatite aguda necrotizante. O segmento cefálico processa um sinado à região medial do corpo pancreático, um realce preservado. Havia sinais de extensa necrose peripancreática, com densificação heterogênea dos planos adiposos adjacentes, bolsa mental, região periesplênica e flanco esquerdo, envolvendo a flexura esplênica do cólon com moderado acúmulo de líquido de permeio tendendo à organização. A gente vê que não foi qualquer pancreatite aqui, né? O fígado tinha dimensões normais, contornos regulares e bordas finas, sinais de esteatose hepática, sem sinais de dilatação de vias biliares intra- ou extra-hepáticas. Adrenais, baço, rins, sistema coletores, bexiga normais, ausência de linfonodomegalias, alargamento adiposo do canal inguinal esquerdo e a transição tóraco-abdominal não mostrava alterações significativas. Depois tem uma ecoendoscopia de julho de 2020, um pouquinho depois, que mostra o aspecto ecográfico do pâncreas compatível com pancreatite aguda, mas também havia uma microlitíase e um barro biliar. E aí, vocês acham que isso pode ter justificado o quadro ou é mais pela hipertrigliceridemia? Eu acho que Esse barro. o xantoma eruptivo ali, né? E principalmente esse dado que você passou, dele confundir com acne, e ele já tem isso há algum tempo, né? Para mim, a hipertrigliceridemia é realmente a principal hipótese aí, né? A pancreatite relacionada com Sim, hipertensão. de acordo. Não, só para chamar a atenção que alguém pode falar, não, mas por que não é de causa biliar, né? Bom, ultrassom de abdômen em dezembro do mesmo ano, fígado com forma e dimensões normais, contornos regulares, ecogenicidade difusamente aumentada, obscurecendo a ecogenicidade periportal e diafragmática, quer dizer, ele não tinha uma hepatomegalia nem congestiva, nem, né? Ele tinha um aumento da ecogenicidade. Atenuando o feixe acústico posterior, obscurecendo visualização de eventuais lesões parenquimatosas, focais e dificultando a avaliação dos vasos hepáticos. Então, essa ecogenicidade aumentada dificultava a visualização de outras estruturas. A veia porta era pérvia, de calibre preservado e fluxo hepatopetal, sem sinais de dilatação de vias biliares intra- e extrahepáticas. A vesícula era normal, distendida, paredes finas e regulares,
e sem imagens sugestivas de cálculo no seu interior. E aqui tem um outro ultrassom que é de... Peraí que os rostos estão bloqueando, 14/12/2020, e que mostra, além do que nós já mencionamos, formações císticas mal delimitadas, uma no flanco esquerdo, com 11,9 por 493,5 centímetros, um volume de 107 ml, outra no hipocôndrio esquerdo, de 8 por 5 por 4, um volume estimado de 106 ml, o baço com ecotextura difusamente heterogênea, mas um volume normal, e múltiplos pequenos focos ecogênicos sem sombra acústica posterior. Um índice esplênico de 42,7, quando o normal é até 60, não havia líquido livre no abdômen superior, e essas coleções pancreáticas foram caracterizadas como walled-off pancreatic necrosis. Havia também uma esteatose pancreática acentuada, grau 3, e pequenos nódulos hiperecogênicos sugestivos de nódulos sideróticos. Ana, você gostaria de falar dessas coleções pancreáticas? Em que situações elas podem aparecer? Então, essa pancreatite, provavelmente ele teve a pancreatite há 6 meses atrás, porque esse ultrassom é de dezembro, já tinha se passado alguns meses, então essa é uma pancreatite complicada, né? Essas coleções, elas são equivalentes a cistos pancreáticos que podem se infectar. E a letalidade desses casos é de até 30%, ele pode ter até um quadro de sepsis. E o que chama a atenção é que ele também tem algumas formações císticas no baço, né? Podendo se pensar que ele pudesse estar aí com um quadro de cistos infectados, né? Isso que seria assim, essa complicação aí desse quadro aí de pancreatite, que foi muito importante. Esses cistos, essas coleções pancreáticas, podem aparecer tanto na pancreatite aguda, necrotizante, como na crônica. E é difícil a diferenciação com pseudocistos pancreáticos, né? Então, é um quadro realmente que não foi tão simples assim. O ultrassom de rins e vias urinárias não mostrou alterações, mas a biópsia renal mostrou uma atrofia tubular com fibrose intersticial discreta, uma hiperplasia fibrosa discreta da íntima arterial, e a preocupação é que pudesse ter alguma relação com contraste. Ele informou que tinha feito um atomo de abdômen em janeiro de 2021, e isso foi em março, né? Mas negava o uso de anti-inflamatórios não esteroidais ou outras drogas nefrotóxicas. Parece que a função renal piorou com o início do IECA, e após várias sessões de hemodiálise houve melhora progressiva da função renal, resolução da hipercalemia, ele não precisou de novas sessões de hemodiálise. Foi iniciado, nessa ocasião, carvedilol e encaminhado ao miocárdio. Isso foi antes da IC, né? Antes da IC, antes do tratamento realmente aí global dessa IC. Ele tinha também uma ressonância nuclear magnética, que foi realizada em março de 2021, aí já pedida pelo grupo do miocárdio, que mostrava uma dilatação importante do ventrículo esquerdo, disfunção sistólica global de VE, moderada às custas de hipocinesia difusa, uma movimentação anômala do septo interventricular, função do VD limítrofe pela ressonância, insuficiência mitral e tricúspide discretas, aorta de aspecto preservado, um derrame pericárdico mínimo, e a conclusão do exame foi uma cardiomiopatia dilatada, com disfunção sistólica moderada do VE e área de fibrose sugestiva de processo imunoinflamatório do miocárdio. Isso eu, inclusive, conversei com a médica responsável pela ressonância magnética do nosso setor. Ela falou que era muito discreto esse processo inflamatório, que não dava para afirmar que houvesse uma miocardite por alguma outra condição. Algum comentário, Ana Paula? Mas aí parece, então, que ele já passou dessa fase. Sim.
E aí ele já está na fibrose, né? É, Vamos ver o quanto ele vai recuperar isso com esses medicamentos. Por isso que quanto mais demora, ele já está na fase de cicatrização e ele está dilatando o ventrículo, né? O prognóstico dele aí, miocárdico, a gente vai ter que, é mais reservado, assim. é. Bom, aí voltamos para as nossas hipóteses diagnósticas. Acho que nós ficamos mais para uma quilomicronemia familiar, né? E ele tem um fenótipo de lipodistrofia parcial, familiar ou não, né? Seria homozigoto para LPL, para variantes da LPL com uma variante, perdão, ele foi homozigoto para LPL com outra variante em heterozigose. Eu vou mostrar depois o teste genético. Ele teve uma pancreatite aguda necrotizante, provavelmente hipertrigliceridêmica. O diabetes seria secundário à pancreatite agora, vendo esse quadro? Ou ele já tinha um diabetes? Mas, difícil falar. E aí, Ceferse seria secundária à hipertrigliceridemia, isso a gente já meio que discutiu, né? Josivan, quer comentar alguma coisa? Não, não, acho que é isso mesmo, não. O diabetes secundário à pancreatite, é que eu ainda fico É, na dúvida aí, mas não dá para afirmar, né? E a insuficiência renal secundária ao quadro de pancreatite necrotizante. Aí acho que foi realmente, né? Aí a gente tem a nossa calculadora e pela calculadora esse paciente teria um score de 14 pontos, né? Acima de 10 é muito provável o diagnóstico da síndrome da quilomicronemia familiar. Não foi investigado, eu solicitei uma retinografia, mas ele não fez, mas ele tinha os xantomas eruptivos, tinha o soro lipêmico. Aparentemente, ele não teve tanto comprometimento como a gente vê em outros pacientes, nos meus próprios pacientes, nos domínios emocionais, cognitivos, né? Mais a questão de sintomas físicos, né, que ele apresentou, mas quando presentes, eles realmente limitam muito a vida desses pacientes, as atividades laborais e o convívio social. Ana Maria, que você, a gente aqui afasta, aparentemente, né, causas secundárias de hipertrigliceridemia, como uma dieta, um uso abusivo de álcool, ou muito rico em gorduras e açúcares simples, carboidratos de elevado índice glicêmico, medicamentos, esses medicamentos o paciente não fazia uso, né? E condições como gestação, que não é o caso, né? Ele é um paciente do sexo masculino. O que é que você consideraria importante para esse paciente? Alguma consideração do ponto de vista nutricional ou mesmo de exame físico que chame a atenção como nutricionista? Então, na verdade, assim, certamente, né, por esses valores tão elevados que ele já apresentou de triglicérides, e claro que vocês já colocaram aqui, né, excluindo a questão do uso abusivo de álcool, dieta rica em gorduras, dieta rica em açúcares, porque mesmo a dieta rica em gorduras e ricas em açúcares não levaria a essa elevação tão exacerbada aí de triglicérides, né? Sem um Agora, quando substrato genético de base, né? tem o substrato genético de base, exato, né? Isoladamente não, né? Agora, Sim. quando a gente pensa nesse paciente, existem várias frentes do ponto de vista nutricional que nós devemos pensar, né? A primeira delas, claro que a mais grave é sim a hiperquilomicronemia, né? Mas eu vou começar pela outra ponta, né? Que seria o peso do paciente, né? Cristina, ele é um paciente que tem um IMC de 37. Então, pensando na questão nutricional, um ponto importante seria trazer esse paciente para um peso, talvez não um peso ideal, mas a gente sabe que quando se perde 5% de peso, quando se perde 10% de peso, a gente já tem uma melhora, né, metabólica importante, uma melhora em parâmetros metabólicos importantes. Então, acho que levar esse paciente para o peso, uma dieta para promover perda de peso seria fundamental, né, uma dieta que promovesse um déficit calórico. Né? A gente sempre pensa em torno de uma redução de 500 a 750 calorias do gasto energético basal desse paciente, para a gente começar a pensar em uma dieta hipocalórica, né? Ele tem também um diabetes
bem descompensado, então também a gente precisa pensar na dieta. Claro que com a perda de peso a gente imagina que melhore também essa condição do diabetes, né? Mas a gente também tem que pensar em uma dieta que seja adequada para o controle dessa glicemia. Ele já usa insulinas regulares, eu vi que pelo menos no café da manhã, no jantar, né? Então, importante também pensar numa contagem de carboidratos para esse paciente. E o ponto aí fundamental, acho que mais importante de tudo, é essa questão do consumo de gorduras, né? Uma vez que ele tem esse diagnóstico de SQF e ele realmente ele não hidrolisa, ele não quebra triglicérides, então o que precisa é uma dieta que realmente, uma quantidade de gorduras, uma restrição de gorduras na dieta, porque ele realmente tem essa deficiência da lipoproteína lipase, né? Então, para uma condição como essa, a gente recomenda aí no máximo 10% das calorias na forma de gorduras. Um ponto importante que a gente sempre discute é que não existem gorduras saudáveis e não saudáveis, né, para quem tem SQF. Qualquer tipo de gordura, qualquer triglicéride de cadeia longa, ele vai impactar na elevação dos quilomicrons, né? Você indicaria ácidos graxos ômega 3 para esse paciente? Na verdade, como esse paciente, o problema dele é um defeito relacionado à absorção de gorduras, não é relacionado à síntese de gorduras, né? Então, o ômega 3 ele tem uma função importante na regulação da síntese de triglicérides pelo fígado, ele bloqueia, né, os fatores de transcrição ali responsáveis pela síntese de ácidos graxos, mas o defeito dele é mais relacionado à absorção e não síntese, né? Agora, é claro que como o ômega 3 é um ácido graxo essencial, a gente precisa prover na dieta, né? Então, pelo menos manter aquele 1 grama, a recomendação de 1 grama de ômega 3 diariamente para esse paciente é importante, sim, né? Que se recomende, tá? Mas não visando a redução da trigliceridemia, porque se Não for visa de cadeia longa, ele é transportado com quilomicro e pode agravar a quilomicronemia, né? agrava ainda mais, É. né? Então, E o chama uso atenção, Ana, que esse paciente tem um índice de massa corpórea aumentado, né? E, em geral, o paciente com quilomicronemia familiar, ele não tolera a alimentação normal, né? Ele não tem essa queixa, esse paciente não tem essa queixa de passar mal quando se alimenta, de ter náuseas, vômitos, diarreia, ficar empachado. Ele não se queixa, não apresenta esses sintomas. É interessante também, né? Porque até ele ser acompanhado com nutricionista, hoje ele é acompanhado, ele não referia desconforto abdominal de espécie alguma. Só foi o quadro agudo de hipertrigliceridemia, de pancreatite, que fez com que os sintomas se manifestassem. Bem interessante esse caso. é curioso, porque realmente eles têm é difícil você encontrar indivíduos com SQ, com hiperquilomicronemia, com sobrepeso, com obesidade, né? Sim. Então, realmente uma condição um pouco diferente. E aí, o que a gente vai priorizar, então? Sempre as gorduras, né? No máximo 10% das calorias. É uma dieta bem restrita, é uma dieta realmente bem restrita, ela é possível, sim. Até eu gostaria de deixar aqui para vocês uma recomendação. Nós publicamos no ano passado a diretriz, né? O posicionamento para o tratamento da hiperquilomicronemia, e ali nós colocamos até vários exemplos de cardápios, que é possível, sim, né? A gente chegar nessa quantidade mínima de gorduras, mas é claro que isso acaba trazendo aí um certo problema, né, para os pacientes, às vezes, na escolha dos alimentos, né? Existe uma possibilidade de nós acrescentarmos um pouco, não é o caso desse paciente, porque a gente não precisa acrescentar calorias para ele, pelo contrário, né, a gente precisa que ele reduz o consumo de calorias, mas imaginando um paciente que tenha uma condição de peso melhor, uma condição de peso normal e precisa de aporte energético, apenas os triglicéridos de cadeia média podem ser utilizados para indivíduos com essa doença, né? Então, seria o ácido capróico, caprílico e o cáprico, que eles não precisam do quilomicron para serem absorvidos, eles são direcionados, eles vão diretamente ao fígado via porta, né? Então, são os únicos ácidos graxos que não elevam a trigliceridemia e podem ser, então, utilizados, né? No mais, carboidratos complexos, né, que sejam ricos em fibras, que isso também vai ser bom para o controle do diabetes, né? Dieta isenta de sacarose, que também vai ser bom para o controle do diabetes, né? Porque a gente sabe também que o açúcar ativa as vias lipogênicas hepáticas, então a gente restringe o açúcar nessas situações. Acho que basicamente, assim, em regras gerais, seria isso, né? O tipo, o padrão alimentar para esse paciente. Perfeito.
Vamos seguir. Aqui é o diagnóstico diferencial com a forma quilomicronemia multifatorial, né, que é poligênica. Em geral, o quadro de hipertri é mais flutuante, responde um pouco melhor ao tratamento hipolipemiante convencional, pelo menos parcialmente, né? E, em geral, desencadeado por fatores ambientais, diabetes, obesidade. Esse nosso paciente, se a gente não soubesse, né, a gente pensaria que poderia ser, sim, né? Manifestação mais tardia, comparada à SQF, né? Que foi o que aconteceu com esse paciente, né? Ele não teve uma manifestação mais precoce na juventude ou na infância. Eu tenho bebê com quilomicronemia familiar por mutação heterozigoto composto para APOA5, já com meses de vida, já foi internado por 2 vezes, né? Com quadros agudos, né? Não era uma pancreatite, mas um quadro abdominal agudo, com vômitos, diarreia, a criança chocou, fez uma infecção secundária, então, em geral, a manifestação é precoce. Aqui não foi, né? Aqui uns exemplos de lipodistrofias, a poligênica, por defeito na LMNA, por par gama e pelipina 1. O doutor Josivan quer fazer comentários sobre essas lipodistrofias? O paciente não lembra o quadro inferior, o tipo 2? Lembra, aí o meu, que eu tenho um caso só de perilipina e era bem parecida com esse seu, né? Ah, Então, é? e abri o quadro com pancreatite, inclusive, né? O tipo 4. Então, eu termino com o meu olhar enviesado para a perilipina. Mas, assim, por frequência, né, de epidemiológica, então, se eu fosse chutar em uma lipodistrofia, que eu acho que não é, porque aquilo que a gente já Sim. comentou, eu chutaria no tipo 1, né? Porque o tipo 1 é a distribuição mais central. O tipo 1 lembra muito aquele meu malvado favorito lá, a gente sempre fala Sim, tá também. certo. Então, vi um paciente que você lembra meu malvado favorito, o filme lá da Disney, então provavelmente se tiver quadro clínico e laboratorial, né? Não vamos também ficar Claro, nossa lipodistrofia em quem não tem. Se tiver quadro clínico e laboratorial, termina sendo para o Coberlin mesmo. perfeito. E aqui eu tentei desenhar um heredograma, né? A mãe aqui em vermelhinho, o pai que faleceu aos 58 anos, aqui o nosso paciente, teve um irmão que faleceu aos 16 anos, morte súbita, e aí outros irmãos, homens, 2 apresentam, segundo o paciente, a mesma acne, que eu presumo que sejam xantomas eruptivos, eles não vieram, embora eu tenha convocado várias vezes, e tem um filho de 15 anos que também parece ter xantomas eruptivos, né? E a gente colheu o teste genético em saliva, né? E encaminhamos para o laboratório, e acho que básico aqui é diferenciar no diagnóstico, o diagnóstico genético diferencial, que aqui ficou dúbio para a gente, né? Mas também rastrear familiares e indicar a melhor abordagem terapêutica nesses pacientes, né? E esse foi o resultado inicial que nós tivemos. Esse paciente era um homozigoto para uma variante genética na LPL, mas que foi dado com um significado incerto. E mais uma outra variante em heterozigose, quer dizer, ele tinha 3 mutações, né? Uma em homozigose e uma em heterozigose, na mesma LPL, também de significado incerto. E eu discuti com um laboratório sobre essas variantes, porque elas são consideradas potencialmente deletérias. A variante em heterozigose, né, que substitui uma treonina por uma metionina no códon 83, é descrita como sendo potencialmente deletéria, mas como não havia dados de literatura, foi laudado como significado incerto. A outra variante em homozigose, ela substitui uma alanina por uma treonina no códon 125 e também é potencialmente deletéria, mas foi laudada como de significado incerto. E aí o próprio laboratório discorre sobre as possibilidades em homozigose, que daria um quadro de quilomicronemia familiar, né, com todo aquele
com aquela constelação de achados, né? Mas como elas eram de significado incerto, não se podia confirmar ou afastar o diagnóstico de condição associada à LPE. Só que aí houve uma revisão dos laudos dos meus pacientes. Acredito que todos tenham sido revistos, né, por conta de a gente encontrar um fenótipo compatível com a doença, variantes genéticas que não foram descritas, mas que tudo indica que estejam relacionadas à quilomicronemia familiar. E, de fato, a mutação em homozigose, e ele é um zigoto, né, verdadeiro, foi considerada provavelmente patogênica. A outra eles ainda mantiveram como significado incerto. E aí eu chamei a mãe, né? Ela, na verdade, ela veio um pouco depois. Ela tinha em heterozigose, aquela, obviamente, né, que o paciente é homozigoto, e a outra variante também ela apresenta. Só que eu não sei se é em cis ou em trans, e ela não me trouxe os exames laboratoriais solicitados. O laudo dela está em reimpressão, porque, obviamente, vai ser mudada essa variante para provavelmente patogênica, já que é a mesma que o filho apresenta, né? E a gente tem aqui os 5 genes causais da quilomicronemia familiar, a LPL, em mais de 95% dos casos, a APOC2, a GPIH-BP1, que o Josivan tem uma porção de pacientes, né? A APOA5, que eu tenho agora 3 pacientes, uma homozigótica e os pais heterozigóticos, e a LMF1, fator de maturação da lipase. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque o nosso tempo é curto, mas esse paciente sendo refratário, além da dieta que a doutora Ana Maria sugeriu, eventualmente suplementação de triglicéridos de cadeia média, que no caso ele realmente não precisa de mais aporte calórico, suplementação de vitaminas lipossolúveis e TCM, mas ele não é o padrão típico de SQF, né? Ele não parece estar com essas carências. Você pediria, Ana, com que frequência você pediria dosagens de vitaminas e minerais nesses pacientes? Então, Cristina, é uma outra questão bem curiosa, né, na SQF, inclusive, porque dificilmente a gente encontra sinais, né, de deficiências vitamínicas nesses pacientes, né? Porque a questão toda são as vitaminas lipossolúveis, A, E, D e K, né? Sim. E não se tem a evidência dessas deficiências, né? É um ponto também interessante dessa doença, né? Aquela mesma questão de como que os ácidos graxos, os triglicéridos são quebrados, mas o ácido graxo ele chega no texto adiposo, né? Então tem alguma via ali alternativa, alguma coisa que deve acontecer também com esses pacientes, para a gente não observe essas deficiências vitamínicas, né? Nesses pacientes. Mas, claro, sempre importante, sim, que a gente suplemente, garanta, né? O consumo adequado dessas vitaminas lipossolúveis. Agora, em termos de avaliação dessas vitaminas, não são feitas frequentemente, isso não é feito frequentemente, né, Cristina? Não sei Sim. a opinião sua opinião da Ana Paula e do Josivan em relação a isso, né? Talvez até vocês possam falar um pouquinho. Gostaria de ouvir também. Acho que Josivan. Eu não faço essas medições rotineiramente, até porque, principalmente nos pacientes com mutação na LPL, que tem uma hipertrigliceridia mais severa, o soro lipêmico geralmente compromete a leitura do exame, né, do sangue, e o resultado nem sempre é confiável, né? Então, Perfeito. não fazendo, né? Então, aí, a gente está começando a estudar aqui com o Bruna, que é a nutricionista do nosso serviço também aqui, está estudando, está com um protocolo de estudo nesses pacientes, então acho que a gente vai conseguir ter dados mais em relação à prevalência de deficiência dessas vitaminas lipossolúveis, mas na minha prática eu não mensuro. Em crianças, acho que sim, né? A gente deve suplementar, né? Ana, você Sim. tem algum comentário, Ana Paula? Não, em criança a gente faz a monitoria, tem alguns pacientes, eu tenho 2 pacientinhos, os pediatras fazem, né? E tem que se atentar a essa suplementação, sim. E sim. a vitamina E seria interessante também, né? A vitamina E a gente vai quando o paciente tem hipobeta, que não é o caso, né? E aí a gente Sim. tem que ficar monitorando. Mas a vitamina D a gente já faz comumente, né? Aqui ficaria faltando essa vitamina, mas nós, assim, nos adultos eu não faço também. Perfeito. Os meus também não estão recebendo suplementação.
E em termos de terapia farmacológica, uma vez que esse paciente não responde às medicações hipolipemiantes, vocês vocês utilizariam, por exemplo, o antissentido, o anti-APO C3, para reduzir risco de pancreatite, reduzir a hipertrigliceridemia nesse paciente? Sim, por conta da pancreatite que deu como é que se fala? Que teve esse impacto. Depois dessa pancreatite, ele evoluiu com insuficiência de múltiplos órgãos, praticamente. Ele recuperou, Certo. mas o miocárdio não. Josivan também? Eu também prescreveria, sim. Acho que é medicação que modifica. Claro que a gente nunca tem que ser tão exigente em doença rara, né? Eu acho que muitos colegas ficam esperando um estudo com um número muito grande de pacientes. Em doença rara sempre vai Sim, ter um número pequeno, exatamente pela raridade da doença. Então, existe literatura mostrando redução significativa da trigliceridemia. Nesses estudos, quando foi feito agora, até publicado esse ano na New England, né, a avaliação em conjunto, houve uma redução de pancreatite, mas os estudos geralmente não mostram a redução de pancreatite, porque exatamente o N é pequeno, né? Então, não tem exato. para isso. Mas, assim, se a gente do ponto de vista da plausibilidade, se o triglicerídeo alto que causa pancreatite e a medicação reduz até 80% a trigliceridemia, é bem razoável acreditar que vai haver uma redução de pancreatite, né? Mas nesse paciente, certamente, eu prescreveria, sim. Certo. Eu indiquei, o paciente está pensando ainda, né? A gente teve várias conversas, expliquei como seria o procedimento, que é uma medicação de muito alto custo e que, assim, muito, muito alto custo, e que ainda não existe uma linha de cuidado disponível, né, pelo SUS, enfim, e nem reembolso por planos de saúde, mas ele não tem plano de saúde. Um outro aspecto, ele teria uma outra indicação, que é a própria lipodistrofia, se a gente considerar que ele tem um tipo 1 aí, né? O que você acha, Josivan? Dupla indicação ou Eu acho, não? mas eu também acredito que a SQF já seria para mim suficiente para. Seria suficiente. Mas assim, ele não está otimizado no tratamento do Não, diabetes, então eu acredito ele que precisa de otimização. e A eu acho gente já fez isso, eu não trouxe os dados mais recentes, né? Mas ele não continua sem controle, né? que é como É, ele tem muito pouca lipase ativa aí pelas mutações, né? Mas eu acho que como a insulina vai estimular a ação da lipase, o pouco que ele ainda tem, à medida que a gente insulinize melhor ali, eu acredito que vai melhorar um pouco a trigliceridemia, mas não acredito que vai baixar de 1.000. A gente tem, das nossos pacientes aqui com mutação de lipase, a gente tem 11 pacientes, e assim, quando chega ali em 900, a gente dá os parabéns para o paciente. comemora, Muito bem, verdade. deu 950, né? Não baixa mais do que isso, geralmente, Não né? baixa mais que isso. E em LPL, quando é LMF1, a gente tem um paciente, a APOA, também tem, aí a gente vê que a redução pode ser maior, né? Para baixo de 1.000 mesmo, mas em LPL, que é o mais frequente, né? Não baixa. Só o É, detalhe, ainda tem o sobrepeso dele importante, a obesidade, né? E com insulinização fica mais é, difícil ainda ele perder peso. Então, exato. ele não pode, ele está sob risco de ter uma nova pancreatite, né? Aí entra que um análogo do GLP-1, por exemplo, que seria uma ótima opção para um paciente Sim. com distrofia, né? Até que ponto a gente teria É. temos coragem de prescrever. Eu não acredito no análogo de LP1 causando pancreatite, né? Já tem dados bastante robustos em relação a isso. Mas até você provar, ele fazer uma pancreatite pela hipertri, você provar que não foi o análogo, né? Não Então, foi o análogo, exatamente. Acho que eu teria um certo, assim, receio de prescrever, mas ele não tem condições socioeconômicas também para um GLP-1, né? E aqui a gente tem os dados de vários estudos preliminares, né, fase 2,
com a volanesorcena, esse antissentido anti-ApoC3, mostrando, em média, em vários cenários clínicos, redução em torno de 80%, até 80%, um pouquinho mais, de ApoC3 e de triglicéridos na faixa de 70%, um pouquinho mais. Aqui os dados do estudo Approach, né, na quilomicronemia familiar, que mostram uma redução de 77% dos valores de triglicéridos basais, né, e também deixa eu só diminuir aqui, em valores absolutos, uma redução de 1.700 miligramas por decilitro nos triglicéridos. Os principais efeitos adversos com essa classe de fármaco são reações no local de injeção, que os meus pacientes todos tiveram. Houve uma ocasião em que o fármaco foi interrompido, o fornecimento foi interrompido, e quando eles reassumiram, eles voltaram a ter, nas primeiras injeções, a reação no local de injeção, mas logo depois essa desapareceu. E a plaquetopenia, que tem que ser manejada com espaçamento de doses e com monitoramento mais frequente das plaquetas, de acordo com o quadrinho. Também existe uma indicação para esse fármaco na quilomicronemia multifatorial, né, com reduções também em torno de 70%, nos valores de triglicéridos, que equivale, aqui está em milimol por litro, a cerca de 10 milimol por litro de triglicéridos. E também indicação nas lipodistrofias, que eu estava comentando com o Dr. Josivan, na forma parcial familiar, né? E nesse estudo, o Broaden, foi utilizado também a volanesorcena, e a gente observa reduções muito expressivas nos triglicérides. O grupo placebo, aqui na fase de extensão, quando passou a receber a volanesorcena, teve uma redução semelhante, né, de triglicérides. Além disso, a gente observa a diminuição da fração de gordura hepática, né? É claro que ela é progressiva, maior no 6º mês, com a volanesorcena. Os pacientes que tiveram mais de 40% de redução de triglicérides e mais de 30% de redução da fração gordurosa, redução relativa, tiveram um maior benefício, né, com a redução nesse desfecho combinado. E não houve mudanças significativas na hemoglobina glicada, que seria interessante para a gente, com a falta de controle glicêmico desse paciente, mas houve, sim, uma tendência à melhora dos valores de glicemia. Vocês já mencionaram do nosso posicionamento, né, que procurou avaliar todos os parâmetros diagnósticos diferencial, aspectos genéticos da quilomicronemia familiar, e aqui a gente tem um registro, já estamos com, acho que mais de 20 pacientes de 5 centros, né, com quilomicronemia familiar. Esperamos progredir nesse projeto, né? E aqui um convite para quem ainda não é membro da rede, ou para divulgar para os demais colegas, né, sobre a nossa rede, e era esse o nosso caso. Vamos ver se a gente tem uns minutinhos para as questões que possam estar no chat. Eu vou dar uma consultada aqui, tem 4 comentários. Marileia diz que o LDL do paciente no dia 26/5 está errado. Eu não sei se foi calculado ou se foi dosagem direta. Esse valor de 148 é do não HDL. Pode ser. Estava escrito no prontuário. Obrigada, Ana. Marileia. Os dois têm valor negativo de LDL, pois a metodologia direta irá dar menor do que 10 miligramas por decilitro. Portanto, a fórmula de Martin Hopkins, nas 2 datas, ela calculou e chegaria a menos 27, que deve ser reportado com menos 10. Muito obrigada, Marileia. É importante ter um patologista clínico, né, no grupo para poder nos... na verdade, eu não cheguei a calcular esses valores, né, mas muito obrigada. Aproveitando esse ponto, né, assim, exceto nos casos de lipidemia combinada, né, colesterol e triglicerídeo elevado, nessa situação de hipertrigliceridemia sozinha, como é esse caso de SQF, praticamente esqueceu o LDL, né? O LDL não faz nada e fica muitos casos, mesmo pela fórmula de Martin, não vai dar bem,
né? Não. E for considerar, se você quiser considerar, de repente você está pensando aí numa disbeta lipoproteinemia, mas na disbeta vai ter a dislipidemia combinada, né? O colesterol vai. Sim, o colesterol vai estar elevado. Mas mesmo nessa situação, eu ainda prefiro realmente usar ou não HDL e olhar também a ApoB, né? A proteína B, que vai ser um marcador. O LDL, eu acho que o LDL, a gente não vai abandonar o LDL, porque tem muito dado, né, já sobre o LDL, e por isso que ele vai continuar sendo metaterapêutica por ainda muito tempo, mas certamente tem dados na literatura mostrando que no HDL termina dando mais informação, né? Principalmente no Sem paciente. dúvida. Perfeito. Alguma consideração a mais? Tem duas. Bom, a Marilé já falou, perfeito. Pensando na plaquetopenia pelo volanesor 100, existe periodicidade de dosar hemograma? Essa pergunta foi do Rodolfo Pinto. Sim, existe. Acima de 140 mil plaquetas, a gente deve utilizar, fazer a dosagem a cada 15 dias, né, quando o paciente está usando a medicação semanalmente. Na verdade, depois do achado de plaquetopenia, a recomendação de bula é que a partir do terceiro mês, que essas alterações em geral aparecem a partir do terceiro mês, a gente deva espaçar as doses para cada 2 semanas. Tem pacientes que, se estão com as plaquetas em uma contagem adequada e se persistem com a hipertrigliceridemia ou são muito graves, eu fico na dúvida se devo espaçar a dose ou não. Qual que é a sua experiência, Josivan, com o espaçamento de dose? Você tem pacientes usando há mais de 3 meses? Não, na verdade, eu tenho dois pacientes. A gente aqui, em lipodistrofia com metroleptina, acho que a gente foi bem feliz. A gente tem 10, 11 pacientes em uso de metroleptina, mas com o volanesorsen eu não tive sucesso. Eu tenho pacientes que eu prescrevi, mas os meus pacientes não conseguiram, não foi aprovado. Então, eu não tenho, na Não foi verdade. aprovado? é, Com lipodistrofia ou com quilomicronemia familiar? Os dois com mutação de LPL, com pancreatites de repetição, né? E por isso que eu prescrevi. E um deles ganhou na justiça, né? Mas só que não recebeu, simplesmente não recebeu. E uma outra minha interessante também, que já teve mais de 20 pancreatites, aí foi morar, por causa de uma questão familiar, foi morar em Brasília. Eu mandei para a colega nossa lá, Ana Cláudia, né? Que tem e lá eles estão muito bem organizados porque eles têm a associação de pacientes com hiperquilomicronemia. E aí ela me mandou a foto da semana passada, ela recebendo o Volanesorsen, né? Então eu tenho essa paciente que a gente acompanhava aqui, mas que agora está em Brasília e que está iniciando. Mas aqui em Natal eu não tenho nenhum paciente. Os meus dois são assim uma epopeia, porque um deles ele está sempre fazendo plaquetas abaixo de 140 mil, tudo bem, espaçamos. Agora ele fez menos de 100 mil e ele está já aí tem que deixar 4 semanas sem a medicação. Então os triglicéridos estão subindo, né? Eu estou bastante preocupada. Ele faz dosagens semanais. A outra paciente não, ela não tem plaquetopenia, mas ela tem valores de triglicéridos que respondem, mas estão sempre entre 1.800, 2.000, mas o basal dela era próximo de 5.000. Ela chegou a 8.320 quando uma nutricionista resolveu dar 9 gramas de ômega 3 para ela. Aí por isso que eu até comentei que na quilomicronemia a gente não deve usar pelo menos essas doses altas e não os de cadeia longa. Ana, você usa linhaça ou qual alternativa para suplementação de ômega 3 quando você julga necessário na quilomicronemia familiar? Na verdade, na linhaça não, né? Porque daí a quantidade teria que ser muita linhaça, né? E aí ela não tem Tá, somente ômega 3, ela tem outros ácidos graxos também, que são de cadeia longa, né? tá. Então, os ômega 3 mesmo, qualquer uma marca X, né? Desde que seja puro, que a gente tenha certeza que é um ácido graxo puro. Agora, lembrando que a recomendação é 1 grama, né? 1 grama por dia é suficiente de Sim, ômega 1 3. grama. Não precisa ser nada
Nada mais do Perfeito. que isso, né? Tá? Mais Tem perguntas? algum comentário adicional? Mais duas Ah, perguntas. Dr. Simão Lotenberg considerou o caso muito interessante, excelente discussão, parabéns aos palestrantes, muito obrigada. Obrigada, Simão. Tem mais perguntas no Q&A, deixa eu dar uma olhadinha lá. Patrícia De Luca, boa noite, Patrícia. Patrícia é a nossa CEO da Associação de Hipercolesterolemia Familiar. Esses pacientes estariam liberados para atividade física monitorada? Parabéns pelo evento, Patrícia De Luca. Alguém quer comentar? Josivan, você que é um atleta de É, corridas? muito, eu deixo muito em relação a para o paciente. Sem sombra de dúvida, eu acho que não há uma contraindicação, né, Sim. absoluta, mas muitas vezes, mesmo nos pacientes que não têm pancreatite, esses pacientes têm uma qualidade de vida muito ruim, com dor abdominal frequente, e é interessante que eles mesmos percebem quando é pancreatite e quando é só uma dor abdominal, provavelmente por hiperviscosidade, levando a alguma alteração a nível intestinal da microvasculatura. Então, isso muitas vezes compromete. No dia a dia, quando a gente vê, mas está fazendo atividade física? Ah, não estou conseguindo, doutor, eu não consigo, fico tendo dor todo o tempo, né? Então, É. não teria. Fernando está perguntando a férise aí, a plasmaférese, né? Tem uma paciente que a gente precisou fazer, mas assim, é uma situação. Porque uma semana depois volta tudo novamente, é só ele voltar a Pois comer, é. o triglicerídeo sobe todo novamente, né? Então, são situações bem específicas, assim. Às vezes, eu tive uma paciente com GPI HBP1 que durante a gestação chegou a 8, 9 mil, mas ela não fez pancreatite, mas a gente pensou em fazer a férise nessa situação, mas não é uma conduta, assim, usual para a gente, não. E Eu, Rodolfo eu- também, né, se a Olezarsen, que saiu recentemente no New England também, né, reduzindo, sim. também é um antissense da ApoC3, se teria alguma aprovação ou liberação. Acho que aqui no Brasil não foi. Não, ainda está em fase de estudo, né? Está tendo um estudo que nós infelizmente perdemos por conta de demora do Comitê de Ética com o Olezarsen, mas não era em homozigoto. O estudo era com heterozigóticos ou com a forma multifatorial, podia ser lipodistrofia, não a generalizada, né? A parcial familiar. Infelizmente, eu tinha 19 pacientes selecionados já com pré-screening feito por mim. Infelizmente, nós perdemos a chance, mas foi apresentado no American College, também com hipertrigliceridemia grave, acima de 500, ou com comorbidades, ou acima de 1.000, mesmo sem comorbidades, e o fármaco é efetivo, acho que o espaçamento de dose é um pouco maior, e os efeitos adversos, por ser conjugado a GalNAc, parecem ser menores, né? Acho que vai ser uma perspectiva terapêutica. Uma última pergunta que eu queria fazer, e aí para o Josivan e para a Ana Paula. Nesse paciente, na fase aguda, ele está com uma insuficiência renal aguda, está com triglicéridos muito elevados, com pancreatite. Vocês fariam também uma plasmaférese, já que você mencionou a plasmaférese, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem. Opa, desculpa, pode falar, Josué. Então, eu acho que ele teria indicação, sim, para talvez seria uma chance, assim, uma chance heróica dele não evoluir para essa pancreatite necrohemorrágica. Pois é, Se ele também tivesse, acho. se ele tivesse hemodinamicamente estável, você pode fazer. É um procedimento que a gente já fez algumas vezes lá no Unicor, e é menos, é tranquilo, né? São 70 ml por hora, demora algumas horas, é menos traumático, muito menos do que uma hemodiálise, por exemplo. Eu acho que ele teria toda a indicação de fazer, sim. Você tem experiência, Josivan, com a plasmaférese? A gente só fez para essa paciente, né? Outros pacientes a gente tem aqui no hospital também, mas só essa paciente que a gente fez. Agora, assim, se no quadro agudo da pancreatite, como o tratamento consiste também em dieta zero, né? Basicamente, então isso em relação ao triglicerídeo já dá uma melhorada significativa. Sim, sim. Eu não sei a eficácia que teria na fase aguda mesmo, quando ele já chegou com a pancreatite, com tudo já
está estabelecido, né? Mas nessa fase inicial, porque inicialmente ele começou a ter náusea, ter dor, né? Naquela fase inicial, sem ter o quadro instalado, né? Eu acho que a plasmaférese ajudaria, sim. Mas a É, plasmaférese, ela poderia ajudar mesmo no quadro agudo de pancreatite. Em Porque relação na hora àquela inflamação, né? você retira o triglicérido, você retira esse estímulo inflamatório, né? Que ele está, você retira esse, eu acho que ele muda um pouquinho, ele modifica a história natural nessa fase aguda. perfeito. É uma última consideração, falando em gestantes, eu tive recentemente, na verdade, eu fiz uma consulta com a médica e com a paciente gestante, que durante a gestação teve 2 episódios de pancreatite, uma delas muito grave. Na segunda, ela já suspeitou que fosse um quadro de pancreatite e já correu para o hospital. A primeira, ela ainda não sabia, né? E ela teve o bebê, ficou bem depois, e eu conversei dias antes do parto com ela, ela foi incluída no nosso registro de SQF, eu mandei o termo de consentimento, e ela vai provavelmente receber volanesorcena, né? Eu só conversei que fizesse uma genotipagem da criança, né? Ou pelo menos um perfil lipídico da criança. Ela provavelmente é heterozigótica, era LPL, no caso, era uma homozigótica para LPL. Eu não me lembro se eram 2 mutações idênticas ou era um heterozigoto composto. Mas ela evoluiu bem até o final da gestação, que é a parte mais crítica, o último trimestre, né? E a médica ia prescrever a volanesorcena, porque até ela conseguir a medicação já teria interrompido o período já teria cessado o período de aleitamento materno. Né? Mas eu falei, de qualquer forma, veja os valores de triglicérides, né, para que essa criança possa ser amamentada com segurança. Mas aparentemente foi tudo normal, eu não tive mais notícias por enquanto. Mas são casos desafiadores, né? Parece que tem só mais uma questão e depois nós vamos encerrar sobre o lisarcem. Ah, tá. Desculpe, Cristina, um ponto importante também que eu acabei não falando em relação a, né, em relação a Claro, mas a hidratação, né? A importância da sim, hidratação dos pacientes, né? sem dúvida. Duas ações ainda Aqui, na o férias. André Zimmermann, você chegou a comentar? O André Zimmermann, ele participou do estudo do lisarcem, né? Eu tenho conversado bastante com ele. Ele comentou que há 2 semanas o FDA indicou que está avaliando a droga para SQF como Priority Review. Podemos ter novidades em breve. Que bom, tomara que a gente realmente tenha, né, mais uma opção terapêutica, mas aqui no Brasil deve ainda demorar, né? E no perguntas e respostas aí, o Fernando colocou que acompanhou o paciente, que na fase aguda fez a plasmaférese e houve uma melhora, e o Dr. Simão também corroborou, dizendo que nos casos que ele acompanhou também houve melhora significativa. Concordo que essa questão inflamatória, ela melhora significativamente. Perfeito. E o Simão também comentou que, corroborando o que a Ana Paula falou, na experiência dele, pequenas variações em casos graves na fase aguda com plasmaférese levaram a uma melhora significativa, sem dúvida. Obrigada, Simão. Bem, acho que o nosso tempo já se esgotou, a gente ficaria aqui mais um tempão discutindo. Eu acho que esse assunto ainda tem muitas questões não resolvidas, não é? Não esclarecidas. E eu acho importante um fórum como esse para que vários especialistas e o público se manifeste, porque todos nós temos dúvidas. Estava hoje mesmo conversando com o Josivan, um pouco antes da nossa reunião, falei que eu tinha muitas dúvidas com relação a esse caso, e ele falou que ele também tem com relação aos pacientes dele, né? Nem tudo o que está nos livros é o que acontece com os nossos pacientes, mas essa eu vejo como uma oportunidade bastante importante de estarmos assim trocando ideias, e acho que é essa a razão da rede Hipertri Brasil existir, né, para que seja um fórum de interação, de troca de conhecimentos entre pessoas especialistas e mesmo não especialistas, para que se possa chegar, não digo num consenso, mas uma resposta mais assertiva, visando o bem-estar dos nossos pacientes. Muito obrigado a todos pela participação.
Comentários finais, mensagens finais, as duas Anas e o Josivan. Não, ok, não, agradeço aqui o convite, né, a participação, e em breve a gente vai fazer um podcast exatamente sobre o tema, e logo, logo será disponibilizado pela rede IPTRI. Perfeito. Agradeço o convite da Rede Petri a participar e falar que o paciente é um todo, né? Vocês viram que como é importante reconhecer essas doenças e tratar, ou dispor alguma ajuda, né, precoce. Perfeito, Josivan. Agradecer pelo convite, né? E assim, dizer que a rede de hipertrigliceridemia a gente tem lá o grupo de WhatsApp de discussão de caso clínico, então quem estiver assistindo e tiver interesse de participar, entra lá no site da rede Hipertri, se cadastra, né? E vem participar com a gente. Afinal de contas, assim, hipertrigliceridemia é doença rara, mas acontece frequentemente, né? Ou é raramente diagnosticada, né? Especialmente essas doenças mais específicas de base genética. Então, acho que a rede existe para isso. Vamos mantê-la viva, vamos interagir, né, por WhatsApp, por e-mail, entrando no site, lendo os artigos que estão ali postados, os podcasts, os vídeos que em breve estarão disponíveis, até do lançamento da Rede Petri Brasil, em breve estarão disponíveis. Vamos enriquecer a nossa rede e fazê-la, torná-la viva. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite Boa para todos. noite.